Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, boa noite. Vou deixar um tempinho para vocês entrar, que já começou às 9 horas, né, em ponto. A filha já está aqui, mas às 9 horas a gente já iniciamos esse bate-papo, segundo nosso papo de arte sacra. E tem muita coisa boa por aí, sabe? Deixa eu dar só uma prévia para vocês, bem rapidinho, o que a gente já está prevendo para o futuro. Vamos falar sobre música sacra, uma participação maravilhosa de uma bem conhecida aqui do Instagram. Também sobre história da arte sacra, mais artistas sacros, tem vitralista, tem mosaicista, tem várias pessoas. E aquelas pessoas que vocês acham que seriam legal também convidar, vocês podem mandar o contato deles pelo direct, tá bom? Que eu acho que vai ser de bom grado, tanto para mim, quanto até mesmo para aquela pessoa. A gente já tem um contato assim imenso com muitas pessoas, assim um arquiteto também, arquiteto sacro, canto gregoriano. Então tem muita coisa boa que vai vir por aí, tá? Isso para a gente fomentar cada vez mais a participação de vocês nesse desenrolado. O que é a arte sacra? Qual o envolvimento do artista sacro na igreja, para torná-la cada vez mais bela e cada vez mais bonita também. Hoje a participação é com Leandro Nascimento, ele é arquiteto, ele é especialista em mobiliário litúrgico. Vai falar não só da sua produção, do seu conhecimento, que é vastíssimo. Ele também é bem conhecido na parte de iluminação, de coordenação de toda a construção de uma igreja. Ele é um polivalente, dizer assim, né? Então eu vou já aproveitar. Boa noite aí a todo mundo. Bia, Lucas, Rômulo Piccoli. Você de novo, meu querido. Um abraço bem grande para você, tá? Wallace, Maciel, Márcio, todo mundo aí. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agora eu vou procurar aqui, meu amigo, para a gente já começar. Enquanto isso, na sala de justiça, que é em casa mesmo, sabe? Bom, nós vamos conversar muito sobre o ambiente litúrgico, né? Ele aí, boa noite, meu querido! Boa noite, Walter. Como vai, meu querido? Tudo bem? Eu estou muito bem, muito bom mesmo. Cara, eu vi tudo isso daí, quer dizer, não essas coisas aqui atrás de você, pessoalmente, mas uma boa parte dos seus acervos eu conheci, viu? E que coisas bonitas são os seus trabalhos, viu, Leandro? Obrigado, Walter. Boa noite a todos. Agradeço muito, muito feliz pelo seu convite. É uma alegria imensa partilhar com todos vocês sobre essa nossa experiência de trabalhos. Enfim, vamos dividir, vamos somar, vamos fazer arte. Pois vamos falar sobre arte. Uma coisa interessante é que, dessa forma, uma coisa que eu achei muito legal nesse negócio do Instagram, e principalmente chamar o pessoal da arte sacra, é porque mostra a nossa cara, sabe? E vê que a gente não é coisa estranha, não, porque aquele pessoal que trabalha lá na arte sacra, em fazer os paramentos litúrgicos, os móveis litúrgicos, não são pessoas inacessíveis, né? Eles são gente igual a gente. Exato. Teve uma vez, curiosamente, aconteceu isso na igreja, eu estava no andaime, aí teve uma senhora que chamou e falou assim, olha, quem é que fez essas coisas tão lindas? Eu falei, sou eu, senhora. Ela falou, você assim, tão magrinho, tão pequenininho. Isso é direto. Você parece um menino. Sabe quem tem perfil de artista? A gente não tem perfil de artista, não. Sabe quem tem perfil de artista? Para mim, é o Cristiano Fabrício. Ele também vai participar. Ele vai participar de uma live com a gente.
Aí ele sim tem um perfil de artista, agora a gente não. Ele tem perfil. Um abração pro Cristiano, gente boa. Ô, Leandro, vamos começar do começo. No princípio era o verbo, né? Então vamos começar do começo. Cara, como é que você começou? Na verdade, quanto tempo você tem já de trabalhar nessa área? Como é que começou tudo isso? Eu sei que você foi religioso por causa da minha esposa, né? Então conta esse negócio aí. Exatamente. Nós somos religiosos da mesma época, da mesma, vamos chamar de congregação, assim dizendo, né? Mas da Fraternidade Toca de Assis, onde passamos, eu pelo menos passei uma experiência boníssima, muito, muito feliz esse período de aprendizado e também de estudos, ao contrário de que muitos não imaginam, mas eu, pelo menos, e toda a equipe de responsável pela arte sacra das capelas da Toca de Assis, estudávamos bastante. Então, se eu somar esse período de vida religiosa, eu tenho 19, indo para 19 anos de atuação. Mas como carreira solo, a partir de 2005, quando eu deixei a vida religiosa e comecei a empresa atendendo aí trabalhos diretos. Fiz vocacionado nos beneditinos, caminhei um pouco com os monges beneditinos, mas não entrei para a ordem de São Bento. E aí segui carreira e quase 4 anos depois me casei e constituí família. Pois é, agora já está no terceiro. Yes! Terceiro filho, graças a Deus. Eu conheci cada um mais belo que o outro, viu? Tá, Oh, não tão obrigado. belo quanto os meus filhos, tá? Não, Mas. não, Deus supera. E nessa caminhada, Walter, além da vida religiosa e dentro da vida religiosa, atuando diretamente como cerimoniário, como acólito. Então, tendo a vivência da ação litúrgica junto de muitos padres, nossa, Sim. incontável a quantidade de padres. Então, o religioso, no meu caso, não seria ordenado padre, mas somente o irmão consagrado. Mas eu tinha esse ofício ali de cerimoniário, de acólito e todas as funções do acólito. Então, isso ali me deu esse primeiro apreço à Sagrada Liturgia, a estar ali no altar e compreender a ação litúrgica como um todo. E isso somado com os estudos de arte sacra, que foram imensos, eu acho que eu estudei mais de 10 anos. Então, de 15 anos de carreira, eu parei de estudar tem pouco tempo. Especializando e estudando sobre liturgia e arte sacra, junto com arquitetura, pós-graduação e etc. E é uma coisa tão interessante que, mesmo que pare a formação acadêmica, mas não para de estudar, né? Não, não para. Isso aí não tem jeito. Eu, É, pelo menos, eu não vou parar de estudar nunca. E nós não temos como parar de estudar. A gente tem que estar sempre se atualizando, né? isso atualizando não E só aí, no nosso contexto, na nossa área de atuação, quanto também na área do outro também, né? Porque a minha também, arte influencia na do outro, no caso, a sua, vamos supor, se a gente pegasse uma igreja, você ia me influenciar diretamente na minha pintura, ou eu, na minha pintura, no seu estilo de arquitetura, ou então mesmo de exatamente. mobiliário. Exatamente, exatamente. E graças a Deus, certa vez eu estava com o Rômulo aqui, foi o seu primeiro convidado, e um abraço para o Rômulo. Falávamos sobre isso, sobre os outros artistas, o como é interessante nos unirmos, estarmos sempre nos encontrando e dividindo as experiências que temos. Portanto, alguns estilos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, Sim, com a mesma causa. O Cristiano Fabrício, que entrou também aí, que é um grande profissional, também arquiteto. Então, todos nós, por exemplo, eu, na grande maioria, nos encontramos a cada 2 anos no encontro de arquitetura e arte sacra, promovido pela CNDB. Ou a gente se encontra em palestras, em trabalhos e outros cursos que nós vamos encontrando por aí, ou em aulas que a gente vai fazendo também, a gente acaba se encontrando. Então, é interessante isso que você disse, de ter essa influência e o conhecimento, o estudo dos outros artistas que estão no mercado e exato. estão aí para trabalhar. É importantíssimo estar unidos e informados, né? Rômulo, Rômulo, Leandro, Leandro, como é que sim, desculpa. Como é que você viu assim na sua vida que móveis litúrgicos seria uma boa coisa para você começar a trabalhar? Porque vamos supor, aqui já no nosso Instagram tem marceneiros aí entrando, pessoal que mexe com marchetaria, pessoal que mexe com madeira em si. Como é que você começou a pensar, poxa,
é um ramo legal, eu tenho capacidade para isso. Como é que você começou a sentir esse desejo de trabalhar? Então, meu primeiro ofício, meu trabalho como profissão inicial é marcenaria. Então, digamos que eu nasci e cresci dentro de uma marcenaria. Portanto, eu não exerci esse ofício como meio de vida. Eu comecei muito cedo, desde o trabalho, quanto também na vida religiosa. Então, com 17 anos, eu já era vocacionado, 18 anos eu já tinha ingressado. E os trabalhos e ofícios que eu fiz na marcenaria foram aplicadas para a arte sacra. Ali com uma equipe espetacular na época, com o Fabiano, que era o irmão Crisóstomo, o irmão José, que era o Emerson, e o Neudo, o Jardel, que é escultor. Então, essa galera toda fazia várias coisas de arte sacra, e ali a gente tinha um ofício direto, trabalhando, por exemplo, com o altar da Canção Nova, que foi feito, o altar, o baldaquino, isso em 2001, 2002, enfim. É aquele ostensório da Canção Nova, muito famoso, junto com o seu Íris, que é o criador daquele ostensório do Padre Marcelo Rossi, da Canção Nova, enfim. Uhum. Então, ali são todos marceneiros. O seu Íris, o que criou aquele ostensório, era um marceneiro. Então, a gente usava, na época, das técnicas que tinha para servir a maior necessidade. E, para a época, a maior necessidade, além da reforma, pós-reforma litúrgica, era condicionante no presbitério, era adequar o presbitério para que esteja harmônico, litúrgico e funcional, digamos assim, né? Porque muitos altares na década de 70 não existiam, eram mesas improvisadas com uma toalha horrível. Exato. E ali foram passando o tempo porque era improvisado. Então ali era uma necessidade primária, era uma coisa que tinha. Isso veio a calhar com produção, então é um produto que tem no mercado, tem necessidade de profissionais especializados, porque a demanda é grande, precisa estudar, se capacitar, enfim, porém é um nicho do mercado onde eu escolhi seguir. Porque como você começou falando, eu nos meus estudos e também práticas de trabalho, eu fiz um montão de coisa. Eu fiz vitrais, eu fiz artes plásticas, eu fiz fundição, fiz ourivesaria, eu fiz escultura em mármore, e aí eu vou parar por aqui para não ficar falta modéstia. Mas eu fiz muita coisa. E eu cheguei a fazer capelas com vitrais, que eu mesmo executei, com pintura mural, você já sabe, você já viu. Uhum. Então, fiz bancos, eu só não ergui a parede de alvenaria, né? Mas no resto eu fiz muita coisa. Porém, eu escolhi ficar com o mobiliário, eu escolhi ficar especializado na adequação do espaço sagrado, em especial o presbitério, em especial a demanda para também agora atender os outros colegas arquitetos, tenho atendido vários outros colegas arquitetos nas suas produções, já que eu consegui aí boa eficiência e um maquinário, diga-se de passagem, de primeira linha para execução. Exato. Agora vamos tocar nesse assunto aí, porque os seus altares, ambão, sede, todo o mobiliário que compõe o presbitério, ele tem um diferencial muito grande. Você não seguiu a linha moderna, dizer assim. Sim, é moderno porque é feito hoje, é contemporâneo, né, dizendo assim. Mas ele tem um quê de clássico, um quê de tradicional, de gótico, de neogótico. O que é essa linha? Então, outro acidente da minha formação, vamos dizer assim. Porque a minha formação foi toda tradicional, não tem jeito. Todos os padres que eu convivi na vida religiosa, todos os estudos que fiz, tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, estudos rápidos, mas fora do Brasil, e todos num ambiente clássico. Então é como pai e filho, digamos assim. Então eu acabei herdando essa linha clássica como a minha espiritualidade de berço e também como a minha formação. Porém, não quer dizer que eu não fiz e não faço projetos contemporâneos, hoje ditos modernos. Uhum. Eu procuro, eu separo as coisas. Por exemplo, os rótulos tradicional e moderno viram um pouco pejorativo. Exato. Ele divide, ele separa a gente. Porque se a gente for fazer uma linha rápida, hoje nós não estamos falando aqui não é uma aula teórica, mas se a gente for pensar nos altares, por exemplo, do período medieval, tem muitos altares rústicos, semelhantes aos que tem no projeto do Rômulo, aos que tem Aparecida, inúmeros que o Cláudio Passo fez, que são contemporâneos, mas são inspirações bizantinas, são inspirações românicas,
feitos contemporâneos. Então, conhecendo, nós sabemos separar os dois estilos. Mas o meu, ele caracterizou também pela clientela. Os padres são apaixonados, uma grande maioria do que eu atendo, eles nos procuram pela qualidade, pela linha, né, que tem uma linha que tem o que nós chamamos de identidade católica da tradição. Então, ele se identifica mais fácil. Uhum. Então, eu olho uma igreja românica, eu tenho um altar românico com capitel, aquele altar feito há décadas atrás, onde os paroquianos, os membros das comunidades ali cresceram e nasceram em suas cidades, vão lembrar da infância e vão trazer na sua memória, no seu imaginário, aquele formato de igreja católica. E se identificam. Então, é mais um estilo, é mais uma participação na arte sacra de 2000 anos, vamos dizer assim. Geralmente, Leandro, as pessoas não entendem bem. Aqui não estamos tratando só com leigos, o pessoal que está entrando aí são religiosos, são artistas, são leigos, enfim, e muitos deles não entendem bem a semelhança entre altar, ambão, sédia, sacerdote. O que é que eles têm em comum? Tem muito em comum, meu caro. É conhecido hoje, em alguns cursos, é dado o nome prático como tríade litúrgica. São 3 peças fundamentais que comungam do mesmo mistério, digamos assim. Então, sédia do sacerdote, ali no caso de uma paróquia, distingue-se da cátedra do bispo. Alguns sacerdotes e alguns padres, por uma questão talvez prática, não sei por qual motivo, chamam sua sédia de cátedra. Aí liga para nós aqui e fala, Leandro, eu quero ver o altar, o ambão e a minha cátedra. Aí sei. Você não quer uma mitra também, não? Báculo? Mas é um equívoco. Mas enfim, o que distingue, claro, tem uma distinção imensa, mas no caso vamos tratar da sédia, do altar e do ambão, que comungam, digamos, do mesmo sacerdócio, ou da mesma in persona Christi, do sacerdote, que é a pessoa do Cristo, que age ali em persona Christi. E que ali ele vai fazer do altar da Santa Missa, o santo sacrifício da missa, onde ele vai trazer o verbo que se fez carne, nas Sagradas Escrituras, o anúncio do Santo Evangelho, o sermão e ali toda a parte teológica e funcional também das Sagradas Escrituras, e na sédia, a sua autoridade sacerdotal do celebrante, daquele que preside, daquele que conduz, que cedia, não é assim, a Santa Missa. Então, ali ele vai fazer as leituras do missal com o acólito, se ele for lá levar o livro, ou da estante, dar bênçãos e etc. Então, essas 3 peças comungam do mesmo mistério sacerdotal, do mesmo Cristo. E é aquilo também que a gente vê na própria Sagrada Escritura, né? Eu não sei se é em Hebreus, ou até mesmo no prefácio pascal, parece que também, não sei se é o 5º, que diz que Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Altar e vítima. Então ele é aquele que oferece a oferenda e o local onde vai ser oferecido. Então o altar é Cristo. O altar é Cristo. Aí se formos falar dessas 3 peças, obviamente o altar é a principal. Ela vai receber a dedicação com o senhor bispo, no rito de dedicação. Ela vai receber a unção com o santuário do crisma. É de comum, e isso é tradicional, não tem como desvincular isso com o palio tradicional do jeito que quiser, fazer a incisão das 5 cruzes, das 5 chagas de Cristo. Fazer uma incisão no altar das 5 cruzes sobre o tampo do altar, fazendo memória das 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ali onde o bispo vai fazer, também no ritual da dedicação do altar, uma cruz com o santo crisma, e depois debruçá-lo e ungí-lo com o santuário do crisma, incensá-lo, acender uma chama imensa com um fogareiro de incenso no rito da dedicação, que é belíssimo. E ali sacramenta dessa forma o Cristo, o altar é Cristo. Então, a partir do momento, vamos supor, que você está confeccionando... Só um comentário. Aí é o nome da empresa, Ara Cristos. Pedra de Cristo, né? O altar de Cristo. Pronto. Eu ainda ia chegar aí, mas já que já adiantou, tá ótimo. Não, tranquilo. Mas, pois é, Ara Cristos, né? O altar de Cristo. Eu acho que tem muita coisa a ver.
Agora eu esqueci o que eu ia falar, mas depois eu volto. Mas, Leandro, é uma coisa interessante, porque quando você falou aí da dedicação do altar. Ah, sim, lembrei o que eu ia falar. Porque enquanto o altar sai da empresa Aracristos, enquanto está em pedra ainda, eu poderia, deixa eu ver, apoiar ele para pintar o meu painel lá. Porque ainda é um bloco de pedra e não tem nada de sagrado nela. É uma mesa comum. Ok. Eu Aí. não trato assim, não trato assim aqui na empresa. Mas Não, claro. pergunte, continua a Aham. pergunta. E eu também já levei uma baita bronca, inclusive da Angela Lima, tu conhece bem, né? A Conheço, é da Angela arquiteto, né? Carolina. É, Isso, eu conversamos em Curitiba no encontro de arte sacra, mas só a conheci lá e conversamos lá. ótimo, isso foi por Facebook. Você imagina a minha vergonha, porque tava aqui E pintando, eu, o cara, né? Cara, eu já levei cada surra, mas é bom isso, viu? você subiu no altar. Não, não. Eu, bobo, né? Pegava o altar não estava dedicado, mas ele já estava sendo celebrado nele, então já tinha que ter um certo respeito. Sim, sem E dúvida. eu deixei meu material em cima e apoiava o meu material como se fosse uma mesa qualquer. E a Ana reparou a foto do altar e os meus materiais em cima. Aí ela colocou assim: não, sua obra está bela, mas respeito ao altar. O altar é Cristo. Bastou. Foi a única vez que eu Pastor, fiz isso, que nunca mais. Porque é uma coisa interessante, a gente tem aquela tentação de fazer o mais fácil, já que pegar a mesa que está ali, né? Nem o altar, a mesa que está ali, e apoiar. botar nossos materiais em cima. Mas agora Acontece, é bem interessante acontece, sim, é bem interessante o que você falou, porque o altar ele tem não só um significado, como ele é um sacramental também. O sacramental é um com sacramento. certeza. Sacramental, não, sacramento não. Sim, sacramento, de fato. E aí, a partir daquele momento, ele já não é mais aquela pedra que saiu do Ara Cristos. É Exatamente. Cristo, É né? Cristo. E ele tem assim, já aconteceu de eu estar visitando igrejas para fazer projetos e, enfim, seja o sacerdote por costumes, não sei quais, ou porque, ou outros profissionais que me acolhem ali, quererem colocar, por exemplo, um notebook. Ah, deixa eu te mostrar aqui a ideia da planta. Aí a gente Aham, está circundando a igreja. Eu não costumo, eu procuro não é, como é que fala? Não é um escrúpulo demais, mas eu procuro assim conhecer a igreja e conversar fora dela. Mas é inevitável nós artistas ali conversarmos, por exemplo, na presença do sacrário com o Santíssimo Sacramento, às sim. vezes até com pessoas rezando. Isso aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava visitando uma igreja em São Paulo com um padre e o Santíssimo estava exposto na capela. Eu me ajoelhei, apontei para o padre o que eu queria dizer, sussurrei no ouvido dele e falei, vamos lá para fora. Mas enfim, mas no altar eu queria pôr o notebook, falei, meu querido, não vamos conversar aqui, vamos lá em outro lugar, aqui não é adequado. Enfim, então com muita descrição, porque não é legal e a gente ensina, transmite isso para os outros profissionais para não apoiar nem sequer o lápis ou lapiseira, seja o que for, no altar e nem deixar nada lá. Então, a Ana, né? Não, como é que é o nome dela? É a Ângela. Ângela. A Ângela foi corretíssima em te puxar a orelha. Foi. Foi sim, por isso que eu aprendi. Hoje nunca mais eu faço, já tem anos isso aí. Talvez eu nem E, lembre, mas eu lembro assim com uma baita lição e tenho um carinho enorme por ela. e Eu tem estava outros falando. profissionais, comentando só para fechar esse assunto, eu estava com o arquiteto Eduardo Fausto, não sei se você conhece, Sim. na, né, no nosso stand ali na Expo Católica. E lá eu coloquei um altar expondo várias outras peças. Ele, para se aproximar, ele falou: esse altar não é um altar ainda, né, Leandro? Então, então mostra que alguns profissionais já têm esse conhecimento, já têm essa formação e essa boa prática. Isso é muito bom. Agora, isso é até interessante também a gente entender que as peças, mesmo do mobiliário, não é feito de qualquer forma. Elas são pensadas, Não, bem elaboradas, bem estudadas. Inclusive o seu aspecto sim. simbólico, inclusive o seu aspecto talvez até místico também da coisa, não é?
Walter, veja bem, quando eu vou construir um altar, eu sigo à risca todas as normas litúrgicas. E como arquiteto, eu também preciso dimensionar o santuário ou o presbitério para ser bem arquiteto, para fazer a ergonomia do espaço sagrado ser funcional. O que é Então, além da ergonomia? ergonomia, são as medidas do nosso corpo humano para as funções de mobiliário, por exemplo. Então, uma cadeira ergonômica, ela tem que ter um assento de pelo menos 45 centímetros de apoio da dobra do seu pé, da sua perna, entre o seu joelho e o seu pé. Então, por exemplo, eu já fui em igrejas que a sédia tinha 55 de altura, de assento. Então, o padre fica com as perninhas ali, Exato. entendeu? Então, isso é ergonomia. Então, para ter projeto de um altar, primeiro conhecer as normas litúrgicas, o padrão de um altar. O altar, independente do tamanho da igreja, se seja uma Basílica de São Pedro em Roma, não sei se você já esteve lá, ela é magnífica, esplendorosa, gigantesca. Então, o altar não condiz com o tamanho da igreja. Eu não posso fazer um altar de 7 metros de comprimento porque eu estou numa igreja gigantesca. Não. Independente do número de co-celebrantes ou de celebrantes que estejam lá atrás dele. Então, eu tenho que respeitar normas mínimas de ergonomia e de tamanho, que isso estão aí nos estudos da arte sacra. E também a questão da estética, que é importantíssima. Para se ter beleza, eu preciso ter proporção. Então, nós somos copiados. Por exemplo, muitos altares que eu faço são copiados por empresas e padres, enfim. Mas não sabem fazer. Então, copiam a ideia, mas não sabem dimensionar com simetria e proporção um arco. Ou o próprio altar. Então, estica ele assim, fica uma coisa ridícula, fora de padrão. Então, é isso. Então, medida, padrão, ergonomia para que se tenha beleza. Isso é importantíssimo seguir, claro, as normas litúrgicas nas rúbricas que estão aí para serem aprimoradas, não, praticadas. Sim, agora eu vou dar um recado aí para as pessoas que estão nos acompanhando, porque, gente, veja só a diferença de se fazer um altar, de se fazer um ambão, de se fazer um banquinho, que é a sede do presidente lá, do celebrante, feito por um profissional e por um carpinteiro, então um marceneiro, que está bem ali da esquina, que é mais barato. A diferença é imensa. É imensa, porque não é o barato, é aquela famosa frase, né? O barato sai caro. Mas eu tenho certeza, Leandro, deixa eu te falar só uma coisa, porque principalmente para as pessoas que estão ouvindo, que estão nos assistindo, padres e religiosos, porque eles sempre pensam assim: ah, mas o dinheiro da paróquia não vai dar. O dízimo é muito pouco. E a gente sempre dá um jeitinho ou outro para favorecer aquela comunidade, aquela paróquia, enfim. É coisa dos artistas, a gente faz esse favorzinho. Mas a comunidade, elas têm a consciência de que quer o melhor para a igreja. E o melhor para a igreja, eles lutam, eles fazem o que for. Junta latinha, como é um caso daqui do Distrito Federal, que um padre fez uma campanha, padre do Alcei Bueno, vou até falar o nome, porque o cara é bom. Ele está fazendo um santuário imenso. Oi? Eu sigo ele no Face, eu acompanho ele no Facebook. Pronto, ele está fazendo um santuário imenso, lá numa comunidade pobre. E é grande mesmo, é uma coisa assim, monumental, da comunidade juntando latinha. Sim. E aqui, eu pesquisei agora há pouco, o quilo da latinha é R$ 2,50. R$ 2,50. Então, juntando, estão fazendo um monumento, porque a comunidade quer o melhor para a igreja. A comunidade quer o melhor para Cristo. E quando você fala aí sobre todos esses estudos, é melhor contratar alguém que sabe, tem a experiência, já tem todos esses estudos, do que chegar ali no meu amigo da esquina ali e mandar fazer. Eu costumo, Walter, veja bem, eu costumo fazer o seguinte: eu não tenho nenhum rancor de quem me copia, muito pelo contrário, já teve padre que ligou aqui dizendo que vai me copiar e se eu ia processar. Eu falei, não, padre, de maneira alguma, faça bem feito, faça belo. É uma pena porque às vezes sequer tem o trabalho de fazer orçamento conosco. Então, o barato sai caro, mas sequer sabe quanto custa. Teve um padre uma vez que disse assim: meu Deus, o seu altar é muito
custo-benefício. Eu imaginava que custava 3 vezes mais caro, porque de olhar e de ver o esmero, todos os detalhes, já parece algo caro. Então já assusta às vezes e eu não vou nem perguntar o preço. Mas assim, procurar um profissional é o melhor caminho. Então, se eu for construir uma igreja, procure um arquiteto e um engenheiro. Os dois devem trabalhar juntos numa grande obra. Vou falar de arte sacra, junto com o padre, é muito melhor procurar os profissionais. Agora, não vou dizer que há profissionais de grandíssima qualidade, marceneiros, marmoristas, que sabem trabalhar muito bem a matéria, que têm maquinários de ponta, às vezes até muito melhor do que os nossos. Porém, o que falta? Orientação. Então, do profissional, humildade. Eu sou bom marceneiro, eu sou um bom marmorista. Porém, eu nunca fiz altar e não sei fazer. Eu recebo um projeto bem feito, como eu acompanho outras marmorarias e recebem projetos de profissionais, e o projeto está bem feito, a execução é perfeita, porque os caras são bons. Não quer dizer que a marmoraria ou a marcenaria vai ser especialista em arte sacra, não. Ela seguiu o projeto do colega e levou para lá. Ou o próprio padre se beneficiou, por exemplo, de um marmorista ou de um marceneiro da paróquia. E o padre, tendo boa orientação litúrgica, ele conhece da ergonomia do espaço sagrado, ele conhece dos padrões, ele vai auxiliar aquele camarada a fazer uma boa execução. E isso é bem-vindo. Então, tem bons profissionais que não são especialistas na área, orientá-los, como disse aí o Marcos Giuliani, fez um comentário aí, ele está correto. Bom profissional, com orientação correta, vamos ter um bom resultado. O que não acontece, às vezes, é o contrário. Ah, faz aqui. E como o caso que eu disse, pega uma foto nossa na internet e dá para o cara, o altar tem 1,70, faz com 3 metros. Ele pega e estica. Aí fica uma coisa horrível. Eu tenho fotos, eu tenho várias aberrações aí que dá para mostrar o plágio, a tentativa de fazer diferente. Mas, Walter, tem mercado, tem espaço para todo mundo. Eu faço escola, né? Em todos os lugares que eu dou aula, eu faço questão de ensinar, de mostrar os livros, dar o caminho das pedras, porque o importante é servir a igreja na Sagrada Liturgia, como é o nosso dilema. Eu até vou deixar em aberto também, Leandro, para lá no finalzinho, você deixar algumas dicas de bibliografia, lá no final, tá bom? Pode ser? Pode ser. Agora, Pode ser. vamos pegar agora o mesmo gancho aí, lembrar daquelas capelinhas, vamos dizer assim, ou igrejas mesmo, que a gente já visita, tanto você, quanto eu, quanto outros artistas aí, que vê um altar de um jeito, uma sede de outro, um ambão de outro totalmente diferente. Eles devem ter uma mesma linguagem. O que deveria se compor, vamos dizer assim, a harmonia do espaço sagrado? Certo. Veja bem, primeira coisa, como eu trabalho. Eu, talvez por ter sido religioso e continuar católico, continuar religioso, frequentar a Santa Missa, enfim, ter vida católica, eu vejo na harmonia do espaço sagrado a continuidade da missão salvífica de Cristo da Igreja para a obra da salvação das almas e da evangelização. Esse é o meu ponto de vista. Então, quando eu entro na igreja, eu preciso criar essa harmonia. Às vezes, eu sou contratado apenas para fazer um altar. Isso é uma tragédia. Isso é um fracasso. Por quê? Eu entendo que a paróquia, como você comentou, não tem recursos suficientes para iniciar a reforma como um todo. Mas o padre quer fomentar no coração dos fiéis uma devoção à beleza, à dignidade do culto. Então ele vai ter ali bons paramentos e pelo menos um altar digno para a celebração. Sim. Porém, o presbitério em si está inacabado. A parede do fundo está inacabada ou está antiga, precisa quebrar, reformar, fazer de novo. Então um altar em si não complementa o espaço sagrado como um todo. Para eu ter harmonia, eu preciso ter um bom projeto, pensado com os parâmetros e os ditames da Sagrada Liturgia, e a partir daí fazer com que a condicionante de todo o projeto seja harmônico, do teto ao piso. Pronto. E ali ter beleza, qualidade, seja ali atrás daquele altar uma pintura mural, seja um belo crucifixo,
seja o tabernáculo com o Santíssimo Sacramento, seja o tema e a devoção necessária para aquela paróquia, fomentada e acordada com o pároco em união com os fiéis. Muitas vezes eu vou ali, depois de apresentar o projeto com o padre, a gente vai apresentar para o povo, explicar a teologia, o símbolo do espaço sagrado de tudo que está sendo feito, e aí o trabalho começa. Então isso também é harmônico, isso também funciona como princípio de harmonia. Mas não é o que acontece todas as vezes. Então, às vezes, eu tenho que fazer só o altar e não tenho o complemento. E por aí vai. E aí, então... Mas a harmonia, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas um bom projeto, para se ter harmonia e beleza, eu preciso ter todas as condicionantes do teto ao piso. Agora é interessante que você também envolve não é uma coisa unilateral que eu estou dizendo assim, entre você e o padre acabou por ali. É entre você, Não. padre, apresentação da comunidade. Existem palpites de terceiros? Existe e atrapalha. Atrapalha um pouco. Mas assim, na grande maioria, quando o padre tem apenas um conselho de 3, 6 pessoas, enfim, ali vai ser transmitido para o público, né? Então, o palpite, as pessoas falam assim, mas falam por bondade. Apresentam ali uma ideia, nossa, na minha paróquia, quando eu era criança, era assim, assado, quem dera ficasse assim, aí mostra foto. E o padre, muitas vezes, também respeita a vontade do povo. Ou o padre faz o projeto e pá, vamos projetar e fazer, ele apresenta para os fiéis, ou ele faz em comunhão com os fiéis, claro que orientado pela liturgia e etc, etc, mas ele escuta o povo. Então eu já peguei de todos os casos que você possa imaginar, eu já passei. Caramba. Teve uma vez que, agora só um parênteses aí, várias vezes, que falando desse negócio de palpite, enquanto estava pintando, estava uma coisa bem, bem bonita, inclusive um dos trabalhos que eu estou fazendo agora, lá em Goiânia, no Santuário Sagrada Família, teve um rapaz, um jovenzinho, que ficou olhando e passou um tempão assim, olhando, e virou para mim e falou assim, a mão de Santa Teresinha só tem 4 dedos. É o quê? Não, uma está escondida, porque geralmente a gente esconde. Não quer dizer que isso daqui eu só tenho 4 dedos, o outro está aqui, ó. E aí ele, não, mas a mão dela não está assim. Foi me fervendo. Eu peguei o pincel e falei assim, vai lá, conserta, vai lá e conserta. Aí, não precisa disso. Mas tem uma coisa, sabe, que ferve assim. Você já passou por caso semelhante, Leandro? Eu já passei por alguns casos assim, de pessoas serem bem... Na maioria das vezes é só elogio. Eu estava observando as perguntas aí, os comentários. Na maioria das vezes é só elogio. Graças a Deus. Portanto, também houve casos de pessoas que têm assim as opiniões divergentes, contrárias, enfim, que comentam, né? Fala, algumas coisas estão muito carregadas, mas o que está carregado? Por exemplo. Então, às vezes, eu atendo à vontade do padre, eu me debruço a corrigir isso. Eu recomendo, padre, pega leve. Não, mas eu gostaria aqui de uma cruz de Santiago, assim, uma cruz bonita. Eu falo, não, padre, isso não cai bem. Vamos tentar projetar essa cruz no piso, ou em outro lugar, na sacristia, na sua sala, lá no seu quarto. Mas aqui no altar não cabe alguns elementos. Não? Às vezes, de uma devoção particular do padre. Entenda isso. Que foge de todo o conjunto. Então, às vezes, assim, não, isso aqui está muito carregado. Não, mas é porque o padre insistiu muito em colocar esse tipo de elemento. Ou então, o contrário. Eu gosto mais do reto. Altar, para mim, é nada. É um bloco quadrado e não tem nada. Tudo bem, existem altares assim. Mas há condicionantes. Olha para a igreja, olha para a arquitetura, olha para o conjunto. Na sua opinião, está harmônico? Tem uma unidade? Elas conversam entre si? Sim, aqui conversa. Eu falei, então. Então, num outro projeto, esse altar é muito bem-vindo. É possível projetar assim, no todo, em toda a condicionante. Por isso que eu também acho muito estranho quando é o inverso. Por exemplo, na Catedral de Notre Dame, nós temos um altar muito moderno e diferenciado do conjunto arquitetônico.
Claro, ali quero marcar um tempo, quero marcar uma época, então vão ter respostas, vai ter argumentos. Mas para o público em geral, pega mal. Para os fiéis, para nós artistas, nós vamos compreender todas as explicações. Exato. Mas o que eu vejo, como eu falei no começo, o que é o fim? A prática final. Então, os fiéis ali, o povo que pagou isso aqui, vai rezar, vai levá-los à oração, vai ter uma boa experiência com Deus? Ou vai ser só criticar a roupa do rei nu, né? O rei está nu e ninguém tem coragem de dizer o rei está nu. Vão apenas aplaudir, mas por trás vão dar risada. Acontece. Existe críticas, então, positivas. O que eu estou dizendo assim, não é só aquelas que querem denegrir seu trabalho, mas tem aqueles que... Existem críticas positivas, porque eu sou rotulado de tradicional pela maior parte da nossa linha. Mas a partir do momento que os profissionais, os colegas arquitetos e outros padres vão nos conhecendo, vai observar que não é uma empresa que deseja apenas trabalhar vendendo peças, mas que tem ali um mentor especialista, que tem uma vida prática na igreja, que é uma linguagem mais fácil. Isso não quer dizer nada, tá? Porque é católico também, claro, isso ajuda. Mas não quer dizer que isso seria o essencial, mas que facilita a linguagem, não é? Por exemplo, teve casos de pessoas que chamaram o ambão de lambão. Lambão. Então, ali é porque está aprendendo. O lambão, peraí, querido. Vamos lá. Então, a linguagem facilita. Né? Os comentários são diversos, a maioria são elogios. Mas os rótulos é como eu falei. É bom, o conhecimento gera compromisso. E o bom juízo se faz quando se ouve as duas partes. Então, eu não posso falar de um profissional sem conhecer o trabalho dele, a carreira dele, o histórico dele. Exato. Então, é o que acontece comigo. Quando me conhecem, graças ao bom Deus, eu só faço amigos. Haja vista eu, viu? Porque eu só te conheci assim, mais pela internet. Quando eu te conheci pessoalmente, caraca, já te conheci há muito tempo. Há muito tempo. É o que a arte nos une, como dizia Cláudio Pastro, ele assinou um livro para mim, a arte que nos une a um. É verdade. Então tá explicado o que o Rômulo escreveu agora há pouco aí ainda também, porque ele colocou isso, né? Você escreveu isso? Nós bebemos na mesma escola, não? Cláudio Pastro, um grande artista. Quem não estudou com ele, quem não leu os livros dele? É verdade. Bom, agora vamos falar aí, pegar esse mesmo gancho que você está jogando aí, e eu te faço uma pergunta, até mesmo é uma coisa meio particular, é minha mesmo, sabe? A pergunta vem de mim. Você acha então que, por tudo isso daí que você já tem falado, que, de certa forma, a arte influencia a liturgia, ou seja, a vida da igreja? Deveria ser o contrário, claro, né? Mas você acha que a arte influencia a vida litúrgica? Sim, influencia a vida litúrgica. No caso, você também foi religioso. Sabemos o quanto é prazeroso fazer uma Lectio Divina, rezar o ofício divino, oração das horas, ou participar da Santa Missa em um lugar bem preparado. O quanto isso eleva a alma, isso transcende, isso faz a transcendência ali, te leva a Deus e a oração, que é o princípio fundamental das artes sacras. Então, a Sacrosanto Concílio, ali, não sei se é no 122, vai dizer que a arte sacra não tem senão outro objetivo de orientar piedosamente a mente humana para Deus e contribuir para a sua conversão. Então, a arte influencia na liturgia. A ação litúrgica do sacerdote, vamos dizer assim, é uma arte. Um sacerdote que celebra bem, que zela ali pela Sagrada Liturgia, nos gestos e etc, etc. E é claro que o inverso, eu acredito que fomenta mais. Tudo isso é o dom do Espírito Santo, é graça de Deus. Então, nosso trabalho é uma resposta dada por Deus pelo Espírito Santo. Então, a liturgia, a ação salvífica, a efusão do Espírito Santo nos influencia e é uma troca. Então, um influencia o outro sem nenhuma dúvida. Hoje, é claro, pela necessidade máxima
precisamos preparar bem o espaço para preparar bem os fiéis e também ter essa experiência do transcendental, do transcendente ali na ação litúrgica. Caraca, senti até o peso da responsabilidade aqui, ó. Tá vendo que não é um trabalho comum, né? Nós contribuímos. Onde que está isso, meu Deus? Nós contribuímos com a obra de Deus Criador. Esse é o benefício. Isso é verdade. E uma coisa interessante é que essa contribuição é recíproca, tanto do artista para a liturgia, quanto da liturgia para o artista. Porque, basicamente, o centro de todo o espaço sagrado não é outra coisa senão um altar. O altar onde é celebrada toda a liturgia, onde o artista plástico, no caso, o artista sacro, o pintor, vamos dizer assim, né? O pintor ele tem que olhar o todo e enxergar o altar, porque ali vai ser celebrado o mistério, né? Então, toda a atenção não vai ser para o artista pintor, o artista sacro, mas sim para o mistério ali celebrado. Então, se tiver um belo altar, e é engraçado, que nem você falou mesmo, até mesmo a coisa que não tem a liturgia. Você entra numa igreja, se ela tem silêncio, se ela tem todas as coisas harmonicamente organizadas, né, dizer assim, eleva a gente. Mesmo o silêncio, não precisa ter nada. Parece que você entra no espaço da igreja e entrar no céu. Exato. E esse é o espaço sagrado, não é o que difere do espaço profano. Exato. Então, essa é a igreja, isso é a parte interna da igreja. Por isso que não se faz igrejas de vidro, né? Não vou construir igrejas transparentes, esse é outro assunto. Porque eu preciso estar no espaço sagrado, separado do mundo profano, da arte ou espaço profano. Isso é importantíssimo. E se constrói igreja, né, para abrigar o altar, para ali celebrar e convidar o povo. E pensando nisso, eu como arquiteto, construo poucas igrejas. Eu tenho acho que 5, agora do ano passado para cá, 5 igrejas em um ano apenas. É bastante, mas comparado com os colegas que estão trabalhando bastante com arquitetura, eles estão construindo muitas igrejas. Porém, eu estou contando aí até eu soltar o rojão para eu construir o meu 1000º altar. E ao mesmo tempo me dá um prazer imenso, porque, como você disse, todos os olhares vão converger, vão ser observados, tanto dos artistas, quanto do templo, quanto dos fiéis e os sacerdotes na ação litúrgica para o altar. Então, eu me sinto muito privilegiado em construir e erguer altares, sabe? E isso me faz a minha oração no meu ofício de artista sacro. Quando eu construo o altar, eu contemplo. E aí, se for falar das experiências de trabalho e busca de tentar ali trabalhar e fazer uma oração juntas, eu consigo fazer isso fazendo essa meditação. Como é belo edificar um altar. Fala um pouquinho mais sobre não, pelo menos dá uma pincelada aí, pelo menos dessa parte espiritual do Leandro, porque a gente está... entregamos um altar na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora. Essa basílica foi mandada fazer, foi dada autorização para fazer por Dom Bosco, em Niterói, no Rio de Janeiro. E é uma igreja muito bela, uma arquitetura muito interessante. E ali eu construí o altar, poucas horas para ser dedicado, foi muito corrido, a gente teve um problema na alfândega, na travessão de São Paulo e Rio de Janeiro, fiquei preso lá com nota de fiscal, até liberar nota, demorou e tal. Então atrasou um pouco a entrega, eu precisei entrar madrugada dentro, construindo, montando esse altar. E na hora de limpá-lo, a mesma meditação que eu fiz limpando aquele tampo, com todo o cuidado de não deixar nenhum risquinho de lápis, eu lembrava da unção que ele iria receber com o Santo Crisma. E ali você reza, então você fala, meu Deus, eu estou preparando essa pedra que se tornará a ara para o sacrifício. Então é uma oração silenciosa, é um trabalho que você contempla e serve para você. Né? No caso, como vocês, pintores, iconógrafos, ao contemplar a genialidade do trabalho de vocês na pintura sacra. Eu acredito que seja o mesmo. E não importa também quem esteja bordando uma casula, imagina ali fazendo um tecido bordado e fazendo a mesma contemplação. Exato. Então essa é a troca da arte sacra, seja para quem constrói uma alfaia ou para quem constrói uma igreja, uma catedral. Essa é a beleza do nosso trabalho.
Pois é. Agora, você falando aí do altar e o que, que vai ficar em cima do altar, sabe o que, que eu lembrei? Porque o que a gente vê do altar é aquelas as oferendas do pão, do vinho, mas a gente esquece que o que vai ficar em cima do altar também é quando o noivo e a noiva vão assinar aquelas papeladas, eles assinam em cima do altar. Quando o religioso. Você fez profissão enquanto Não, eu religioso? saí para noviço. Eu fui Tá, padre noviço. eu fiz a profissão ainda, fiz profissão trienal, e era uma responsabilidade imensa, porque a gente coloca também a nossa carta de profissão, aquele pedido de ser consagrado, no meu caso, monge, em cima do altar, e depois a gente deixa a carta de profissão em cima, e depois é coberto com o pano lá, eu esqueci agora o nome, que vai celebrar em cima desse paninho lá. É isso. Exato, o corporal. E o mais engraçado é que quem vai fazer a base do corporal é a carta de profissão. E é celebrar todo o mistério em cima da carta de profissão, que está em cima do altar. Então é uma coisa muito, de fato, é um trabalho, se a gente for pensar, dá até um certo temor, não é, Leandro? Dá um certo temor, porque para se ter o Santíssimo Sacramento, precisamos do sacerdote, das suas mãos sacerdotais e de um altar. É claro que o padre pode celebrar numa mesa comum, em um caso improvisado, ou na pedra d'ara, como antigamente era celebrado na pedra no altar móvel. É claro que ele pode celebrar em qualquer lugar, de acordo com as circunstâncias e necessidades daquele momento. Mas para uma igreja dedicada, é o altar, o sacerdote, e ter esse mistério para termos o alimento para a vida eterna, né? O corpo e o sangue de Cristo. Leandro, o E Rômulo também a pediu, profissão. o Rômulo pediu aí um pouco anteriormente, deu uma travada aqui, mas o Rômulo pediu, deixa eu tentar ler aqui. Fale-nos da importância da igreja olhar para trás, contemplar a si mesma na história e trazer essa consciência para si hoje. Fez esse complemento para você falar um pouco. Você consegue? Ou melhor, você poderia falar um pouco? Olhar para trás, como assim? Onde é que ele escreveu isso? Cadê? Tem alguns, pena que não tem nenhum horário nem nada, mas eu acho que esse olhar para Achei, trás é olhar um pouco a achei que eu estou tradição, falando. sabe? Sim. Fale-nos da importância da igreja olhar para trás, contemplar a si mesma na história e trazer essa consciência de si para hoje. Importantíssima. Uhum, O desenrolar da liturgia viva, não é assim? A liturgia perene, viva, ela é toda uma continuidade da história da igreja e da sua tradição. Então, por exemplo, o altar, se formos falar da Domus Ecclesia, vamos falar dos primórdios do cristianismo, da Domus Ecclesia, da casa da igreja, onde ali era celebrado o chamado partir do pão, a reunião dali dos fiéis para a Eucaristia, onde nós não tínhamos nada disso. Não tínhamos rúbricas, não tínhamos missais prontos, não tínhamos todo esse, vamos falar assim, engessamento para fazer, né? Vamos dizer assim. Mas ali temos mesas de todas as formas, mesas retangulares, mesas redondas, mesas quadradas, tripés e várias formas de se fazer. E a tradição da igreja foi enriquecendo isso, né? Então, a forma de fazer é olhar para trás, inspirarmos naquilo e construirmos as igrejas hoje. Não é assim? Para o nosso contemporâneo, na minha concepção, não deixando de observar os primórdios do cristianismo e a tradição da igreja, que é o que todos nós estamos fazendo, graças a Deus. O trabalho do Rômulo, o trabalho de tantos outros profissionais, Cláudio Pastro fez isso com maestria. Então, estudando e contemplando a história da igreja, nós construímos arte sacra, contemporânea e na história da igreja, que é dita tradicional. Então, é importantíssimo. O fato de ser tradicional não quer dizer que seja fechado dentro de si, mas que tem uma carga de tradição, de história, e tudo isso que vocês pegam um pouco essa inspiração de outrora, de antes, de antigamente, é aquilo que te dá mais certeza do que fazer, porque a igreja iniciou a partir dali. Então é como se fosse o correto e não ter essa influência. Falando desse assunto, teve um rapaz que perguntou, o Andréa, não sei se é André ou se é Andréa,
Pitarchi Forçadel. É um nome bem comprido. Ele pediu para falar sobre os sacrários, sobre a história. Cadê aqui? Ó? Nos conte sobre os sacrários e a arquitetura específica deles ao longo da história. Sim. Aí tem que ter uma aula, tem que ter uma live aí de mais de 40 minutos só para falar do tabernáculo, do sacrário, não dá tempo. Mas faz parte disso, faz parte dessa tradição, por exemplo, conhecer não só o altar, a arquitetura, a iconografia. Vocês são mais tradicionais do que eu, falando de pintura mural, falando de ícones para as igrejas. Porque isso não há mais nada tradicional do que isso, porque é resgatar a forma catequética de mostrar a ação litúrgica e a teologia do espaço sagrado através das pinturas. Isso é maravilhoso. Os vitralistas, eu acredito que vão falar isso aí nas lives que você vai convidar, da importância dos belos vitrais. Então, tudo que nós fazemos remete à tradição e faz construir arte sacra contemporânea. É maravilhoso. Maravilha. Estamos chegando aos 5 minutos finais. 5 minutos ainda, enquanto a gente está conversando, 5 minutos é muita coisa, viu? Mas vamos falar o seguinte. Tá, vamos terminar aí. Eu sei que você tem um gabarito imenso. Não é à toa que o pessoal lá dos Estados Unidos está olhando para você aqui, Leandro. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí. Como é que esse olhar assim, de fora, da América do Norte, assim, para os seus trabalhos também? Sim, é uma parceria com uma empresa chamada King Richards, é uma empresa americana. Lá eles fazem, na verdade, a arte sacra nos Estados Unidos, lá por si só, por berço de formação americana, eles são clássicos. Sim. Eles adoram um neoclássico, é uma coisa assim até cansativa. Mas é tudo muito gregozinho, né? Fachadinha, né? Greco-romana e tal, e tal, e tal. Porém, na arte sacra, eles continuam fazendo igrejas com um olhar mais tradicional. Por exemplo, igrejas com baldaquinos, com arquitetura românica, com colunas torcidas, como o baldaquino de Bernini. E tantos outros trabalhos. Então, essa empresa, olhando para nós, talvez se identificou com o trabalho deles lá e acharam interessante que no Brasil tem uma empresa, eu acredito que também prezou um pouco a qualidade para ver os detalhes, não? Exato. E essa parceria nasceu no ano passado, nessa feira em São Paulo, onde eles visitaram a feira, nos conheceram e ficamos ali mais de 3 dias em reunião, discutindo parcerias sobre a forma de trazer bons artistas do Brasil para auxiliá-los nos Estados Unidos. Então, a Ara Cristos entrou aí nessa área e os outros colegas que eu já convidei, que você sabe, você, Rômulo, Cristiano e outros profissionais, para ter cada um em uma área distinta. Vocês têm um trabalho específico, cada um tem uma linha que atende a eles e, diga-se de passagem, todos vocês foram citados na reunião. Então, eu não fui o único a ser olhado por eles, vocês também foram. Obrigado pela parte que me toca. Eu agradeço bastante. Rômulo tá mandando os parabéns. Ele já tá... Ele impregnou em você, né? Não, eu tô lendo, tá aqui, ó. Tem um aplausozinho ali do Rômulo. Eu vou olhar para você e vejo o Rômulo ali. Você tá aqui embaixo, ó. Oi, Leandro, você tá embaixo, não dá pra... Eu olhando para você, vejo o Rômulo ali. Que merda. Mas é o seguinte, eu queria que você falasse nesses minutinhos finais a respeito de livros, bibliografia para a galera. Teve um rapaz aí que falou que estava terminando o TCC, ou então ia entrar no TCC, e para deixar essas dicas para ele também, tem outro recado? Não. Tem um camarada falando que não é para assinar nada em cima do altar, casamento, etc., porque é feito para a celebração do Santo Sacrifício da Missa. Não. No caso, ele está correto. Ele está correto. A questão da assinatura não é um ato em si, da assinatura da profissão de votos, um ato profano. Porque ali está contemplando os sacramentos. Então, no caso, é fazer memória da unificação desses dois mistérios. Do cara que vai morrer no matrimônio, do cara que vai morrer na profissão de votos. Entende? É claro que não é o lugar mais adequado, mas é digamos assim, um adendo permitido pelo próprio padre. Não está em rúbricas isso. Inclusive, isso não está em nenhum.
Inclusive, por todos os mosteiros também são feito isso. A gente está Então, falando, fosse, a gente está falando você ia aqui. falar dos livros. Sim, eu tenho um, até mesmo do Cláudio Pastro, que ele fala muito